E aí, como você está? Tudo bem por aí? E vamos com mais um tema. Hoje é sobre aprovação. E aí, você se preocupa com isso? Você se preocupa com o que os outros vão dizer? Você se preocupa em ser aprovado sempre nas suas atitudes, nas suas ações? Qual que é a sua realidade? Até estou aqui com um espelho, né? Vocês podem me ver. E esse tema, para mim, quando meu esposo coloca, eu já consigo entender que, por muitas vezes, estou num processo, inclusive, busco ser aprovada, né? Então, quando a gente está numa realidade, né, ou vai fazer alguma coisa, não para engrandecer, mas para poder dizer assim, não, eu sou aceita nessa sociedade, ou nesse meio, nesse lugar. E hoje, quantos adolescentes buscam isso? Na verdade, a gente, como descoberta de pessoas, a gente, né, descobrindo-se como pessoa, a gente vai nessa ânsia de querer a aprovação do meio. Isso é normal, né? É normal quando nós não deixamos isso dominar. Quando tudo que nós vamos fazer precisa de uma aprovação. É óbvio, vai fazer um concurso, infelizmente nessa forma de selecionar as pessoas ainda tem, eu preciso ser aprovado, né? A forma também de avaliar a pessoa numa escola também ainda é com provas, né? Com avaliações, com aquilo que eu desempenho e no fim eu tenho uma nota. Ainda é assim a nossa sociedade. E talvez isso vai nos levando a como pessoas também a querer uma aprovação, querer uma nota das pessoas. Se eu estou num lugar, e às vezes a pessoa não tá legal para te receber e você já começa com aquela neura. Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa? Será que a forma com que eu me vesti, ou será com que... A gente começa nessa neura de querer que os outros nos aprovem, né? E isso já começa a virar uma patologia. Tudo que nós vamos fazer tem que ter uma aprovação. E por muito tempo eu fiquei assim, né? Ainda estou num processo de tentar entender que eu não preciso justificar as minhas ações, né? Eu não preciso ficar justificando o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu fiz aquilo, ou porquê que eu me vesti assim, porquê que eu me comportei dessa forma. E era sempre uma prisão, sabe? Uma vontade de querer agradar todo mundo sempre e de certa forma me desagradava. Eu não estou dizendo que a gente não tem que agradar as pessoas, não tem que ser agradável, né? Como eu disse no vídeo das virtudes, isso é magnífico e quando a gente tem isso na essência é maravilhoso. E quando não tem, é importante cultivar. Estou dizendo de querer agradar o outro se desagradando, né? Querer fazer, às vezes nós vamos ter que fazer sacrifícios, faz parte dos relacionamentos, nem tudo vai ser como a gente quer, mas viver em torno disso é o problema, é uma situação que para mim não foi legal, viver dessa forma, colocar a roupa que o outro queria que eu colocasse, ser balizado, né, por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então essas coisas elas tornam-se tão prisões que nós vamos nos desconhecendo, nos desfigurando. Daqui a pouco eu já estou fazendo aquilo que não faz parte de mim, né? E é quando a gente se assusta ao olhar no espelho e perceber que não somos nós. Quando você vai se encontrando, como eu disse ali no vídeo da essência, né? Quando nós vamos nos encontrando pelo autoconhecimento, nós vamos descobrindo quantas coisas nós já fizemos e que não era parte de nós. Eu repito, a gente viver também só para se agradar é quase que impossível nesse mundo onde a gente tem, todos somos diferentes, né? Então nós, vezes outras, vamos ter que ceder, vamos ter que fazer algo que talvez não é do nosso agrado, como por exemplo acordar cedo, né? Eu não gosto de acordar cedo. Se eu pudesse escolher, eu entraria para trabalhar 10 horas da manhã, mas não é uma escolha minha, né?
Então, vamos lá naquela questão de cumprir as ordens, cumprir aquilo que tem que ser cumprido, vamos realizar. Mas fazer disso uma prisão não é legal, não é frutífero, não é benéfico para a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos criando, embora seja um espelho, nós vamos vendo outra pessoa. E sendo outra pessoa, nós não somos melhores para o mundo, nós não somos melhores para o outro. E aí nós vamos, aquilo que a gente queria, né? Nos conformar com aquilo que o outro quer de mim, vai ficando o contrário. Porque quando eu vou me distanciando de mim, daqui a pouco as pessoas não querem mais aquilo. Porque você vive um conflito tão grande que você não é mais você. E quando você começa a se revelar, as pessoas vão falar: quem é esse? Quem que é essa pessoa? Não, é como se você vivesse uma mentira interior. Então, que nós saiamos dessa mentira interior e possamos começar a nos enxergar sem necessidade de aprovação, né? Ninguém precisa de aprovação. Você precisa se aproximar cada vez mais de você, entendendo qual é a sua essência, o que você quer e, como eu disse lá no vídeo da essência, qual é o meu propósito aqui na Terra. Esperar ser aprovado é muito complicado. O Arley até colocava aqui uma palestra do Augusto Cury, que dizia que ele era o primeiro da turma, só que contando de baixo para cima, ou seja, ele era o último. E hoje, na verdade, eu não sei se ele era o primeiro, né? Eu lembro dessa palestra, mas ele era um dos últimos. E hoje, ser reprovado, esse reprovado, né, que é o Augusto Cury, já vendeu mais de 28 milhões de livros, sendo considerado pelo jornal Folha de São Paulo como o autor brasileiro mais lido da década de 2000. Imagina só. Então, se esse homem fosse considerar a reprovação do mundo, né, a reprovação que a sociedade, de alguma forma, por que ele era um reprovado, né? Por que ele era um dos últimos? Porque a forma que ele aprendia era diferente dos outros. Ele tinha uma visão diferente. Então, de certa forma, ele estava fora do quadrado que queriam colocar ele, e isso fazia com que ele ficasse lá no final. Ele não era aceito por aquela... ele não era aprovado, né? Mas ele não se deu por vencido. Foram muitas lutas para chegar a ser quem ele é hoje e quantas coisas, né, ele já fez para o mundo, né? Ele é conhecido mundialmente. Então, que nós possamos virar essa chave, né, da aprovação para a reprovação e aprender a lidar tanto com a reprovação, né, que a reprovação ela também nos causa um dissabor, né, só que se me causa um dissabor é porque eu tenho essa ânsia de ser aprovado, e a aprovação para mim ela é a essência da minha vida. Isso de certa forma já não é legal, já não é benéfico para nós. Então que nós possamos virar essa chave dentro de um equilíbrio, aproveitar as oportunidades de reprovação para olhar para dentro de nós e aproveitar as aprovações para validar aquilo que temos de melhor, tá bom? Que Deus te abençoe e que a reflexão seja benéfica para que a gente avance um pouco mais. Até logo!